era do interior, né, numa família pobre, e aí eu fui trabalhar numa outra cidade. Calhou de eu trabalhar numa Santa Casa. Aí quando minhas pernas começaram a inchar, eu tinha apenas 13 anos. Eu fui no médico na Santa Casa mesmo, aí ele falou, constatou, fez exames que eu tinha a doença, que era a lepra, e naquela época se falava lepra, não se falava hanseníase, não era esse nome. No início da década de 30, a sociedade da época estava preocupada em sanar o problema dos portadores do mal de Hansen, vulgarmente conhecido como lepra. Essa doença acometia as pessoas deformando as extremidades do corpo e fazendo com que as mesmas fossem mal vistas na sociedade. Seguindo o que já ocorria em outras localidades, o governo do estado adquiriu a área onde hoje funciona o complexo hospitalar do Padre Bento, e em 1931 foi instalado e inaugurado o Sanatório Padre Bento, na região conhecida à época como Gupoúva. O objetivo principal do sanatório era internar compulsoriamente os doentes, muitas vezes tirados à força de suas casas, separados da família, eram obrigados a viver nesse espaço confinado, pois a doença era encarada como perigosa e transmissível. Apesar de viverem isolados da sociedade, o local contava ainda com laboratórios para exames onde trabalhavam médicos e enfermeiros. Dentre eles, se destacou o médico e grande estudioso do mal de Hansen, Dr. Lauro de Souza Lima, sendo homenageado pelos internos e tornando-se presidente do complexo do Padre Bento. O que diferenciava as colônias para hanseníase das demais macroestruturas que impunham o isolamento compulsório era a inclusão de uma generosa estrutura de lazer, construído com a ajuda da Caixa Beneficente, que era uma espécie de cooperativa administrada pelos próprios internos, e, em 1937, foi inaugurado o Espaço de Lazer, que se tornou um marco da arte déco em Guarulhos, o Teatro Padre Bento, projeto do arquiteto Francisco Palma Travassos. Mas como você vai recuperar uma coisa que ainda não se tem a cura? Então nós temos, como esse de Guarulhos, nós temos outros sanatórios espalhados pelo Brasil, interior de São Paulo. Então o que era feito? Aqueles doentes que tinham a doença em progressão, eles não podiam ficar aqui. Porque quando a burguesia vinha aqui para visitá-los, eles tinham que ter um resultado. Tinha que funcionar. Apesar de não funcionar. Né? Porque você... aqui tinham as pessoas que eram controladas a doença, que não se sabia exatamente o porquê, mas se controlava, respondiam melhor a algum tipo de medicamento. E aqueles que tinham maior problema, eles eram afastados e levados para o interior. Compulsoriamente, ele pegou esses doentes a toque de armas, né, de baionetas, e pegava os doentes, não, você vai ficar lá. Os doentes eram obrigados a vir se internar. Eram desagregadas as famílias, eram retiradas crianças dos seus pais, eram retiradas mães, eram retiradas parentes, tudo para colocar num lugar só. E criou essas comunidades assim. Aqui em São Paulo nós tínhamos 5 no estado de São Paulo. No Mato Grosso tem mais um tanto. Lá no Amazonas tem mais um tanto. Tal. E no Brasil inteiro tem essas. Hoje em dia nós estamos com 35 desse tipo aqui, asilos colônias que se chama, né? Mas o europeu percebeu que, em pouco tempo, ele percebeu que essa não era a solução, certo? Então ele começou a desativar isso daí, começou a pensar de outra maneira. Porém o brasileiro não, o brasileiro permaneceu, quer dizer, foi iniciado e permaneceu. Não houve como desfazer o que se tinha se criado. Você sabe o que existe na nossa lei eleitoral hoje? Não. Veja bem. Aqui no nosso hospital, nós temos duas zonas eleitorais ou setores, não sei. Só sei que ficam 2 urnas aqui. O juiz determinou, porque aqui é uma comunidade, né? Ficam 2 urnas aqui. E os doentes votam aqui mesmo, né? Certo? Aliás, isso aí é muito explorado por alguns políticos, né? Então eles votam aqui mesmo. Então, na nossa lei eleitoral está o doente de lepra, né? Está escrito lá. Eu leio hoje de hanseníase. Deverão ter os seus votos
como é que fala? Aferidos à parte? Não. Deverão ter os seus votos esterilizados para posterior contagem. Isso está na lei, está escrito na lei, certo? Por isso que essa constrita é importante, né? Para mudar essas coisas aí. Terão que, quer dizer, o doente vai votar, ele vota, a cédula dele vai ter que ser esterilizada para depois contar. Isso é um absurdo. Nós não sabemos como é que passa a doença, como é que eu vou esterilizar? Ele falou, constatou, fez exames que eu tinha a doença, que era a lepra. E aí as freiras falaram assim, você vai ter que ir embora para sua casa, porque nós não podemos ficar com você. Aí eu fui e a minha mãe me tocou de lá, porque ela falou assim, você não fica aqui, você já estava lá, não pode ficar aqui que vai pegar nos outros. Aí meu pai falou para as freiras que elas eram responsáveis, afinal de contas eu estava trabalhando lá. Aí elas me trouxeram para um outro hospital, perto daquela outra cidade que eu estava. E aí eu era uma menina no meio daquela, só tinha adultos, só tinha pessoas, não existia criança lá naquele hospital, né? Que hoje se chama Pirapitingui. Mas eu fiquei lá no meio deles, eu fiquei 3 meses lá, morria de medo, porque eram pessoas que eram um monstro, aparência. Eu tinha medo deles, mas eu acreditava que eu ficava lá, tomava remédio, ia sarar e voltava para outra cidade onde eu vim, né? Aí, quando eu vi que eles falaram assim para mim, você não vai mais voltar, essa doença não tem cura, esquece a família. Aí eu fiquei, não acreditei, daí o que eu fiz? Eu andava muito para o hospital, aí então, quando eu entrei numa enfermaria lá, teve uma velhinha lá das doentes, falou assim para mim, ela não enxergava, os olhos já tinham ido. Ela falou, menina, o que você está fazendo aqui? Existe um lugar que só tem menina, criança, vai para lá. Quando ela me falou isso aí, eu falei, tá bom. Aí eu fui até o escritório onde o diretor tinha contato e eu ofereci, eu quero ir embora daqui. E aí mandaram uma carta para o diretor, os próprios funcionários de lá. Quando ele recebeu a carta, ele só deu bronca em todo mundo. Ele falou, jamais aceitaria uma criança naquele lugar, que não era nem para pegar a criança lá. Eu era uma criança, 13 anos, pequenininha, doente. Aí pegou a ambulância e veio aqui para o Padre Bento. Foi um espaço exclusivo dos ancenianos durante muito tempo, quando as pessoas eram confinadas, né, que não podiam participar da sociedade, então eles fizeram tudo para eles lá dentro. A gente, garoto, na década de 70, 71, 72, nós íamos jogar bola lá dentro, escondido. Tinha um campinho, mas um gramado que aparecia de estádio, cara. E era um campinho de futebol mesmo. Era tudo construído ali para que eles pudessem sobreviver. Então tinha a horta, tinha a criação de animais. Você tem aquelas casinhas que tem em volta do campo lá dentro, que as casinhas eram dos funcionários que trabalhavam lá, enfermeiros, jardineiros, alguma coisa assim. E lá dentro você tinha uma cidade onde eles se proviam de tudo, inclusive o teatro foi construído por eles. Era uma questão de você recriar, dentro de um espaço confinado, as condições da sociedade. Eu entrei numa escola onde depois se tornou a seção da merenda, que é a língua polva, que chamava Segundo Ginásio Estadual de Guarulhos. Era muito pequeno e não tinha onde fazer educação física. E aí, contra a vontade dos meus pais, a gente ia fazer educação física lá naquele campo, que era bem conservado naquela época, que tem lá dentro do Sanatório Padre Bento. A gente veio da Vila Maria para cá. Só que quando eu cheguei aqui, a gente já veio com aquele pensamento, ou você vai morar lá na tranquilidade, no sanatório, perto do sanatório, cuidado, né? Porque lá tem as pessoas com lepra, não se aproxime. Então a gente já chegou, a gente era criança, com aquele conceito que se a gente ultrapassasse o muro, a gente ia pegar a doença. Ah, não vai lá não, que você pode pegar a doença. E realmente tem esse papai, até pelo ar você pega. Então era sombrio, né? Mas eu gostava de ver. Como meus amigos vinham, vamos embora. A gente vinha, normal. Essa doença não mata, ela judia.
Ela não judia, ela não judia pelo corpo, ela judia pelo preconceito das pessoas. Contado pra gente que de pessoas que eram largadas na porta do hospital, a família simplesmente largava, crianças de 8, 9, 10 anos, e que a pessoa até hoje não sabe a sua família, não sabe a sua origem, não sabe o seu sobrenome, então é chamado só por um pseudônimo, né? E a família nunca mais veio atrás dessas pessoas. Para você ter uma ideia, na época não tinha rodovia Presidente Dutra, porque ela foi construída em 1950. Então, existia um trem que ia de manhã até a base aérea e depois um à tarde que voltava da base aérea. Com 5 anos de idade, eu pegava o trenzinho junto com meu pai, que ele comprou um terreno aqui para a Caixa d'Água de Igopova, e começou a construir. Ele me trazia para ajudar nas obras, fazer companhia para ele. Foi aonde eu comecei a frequentar o Padre Bento, que a gente chamava de sanatório, né, naquela época. Foi onde eu descobri que tinha um cinema. A nossa professora de educação física, às vezes, passava filmes lá onde hoje é o teatro. E era um cinema, tocado pelos próprios ancenianos. Mas eles ficavam, o rapaz, quase a gente nem via eles, né? Eles ficavam lá em cima ali para passar o filme. A bilheteria normal, funcionava normal. Eu só lembro do lanterninho alemão, né? Que ficava com a gente. Então, esse sempre estava com a gente, era muito bacana ele. O cinema aqui era legal. Tanto é que a quantidade de cadeira que tem aqui ainda, né? São tudo da época. Era um cineminha que comportava aí 300, 250 pessoas, tranquilo, tranquilo. Em Guarulhos tinha o Cine República, o Cine São Francisco, o Cine Jade, que era na Vila Galvão, e o Padre Bento. E o gostoso do Padre Bento era assim, era aconchegante, né? Era aconchegante, era fácil, era barato. Às vezes a gente vinha aqui, era gratuito. Naquele tempo a gente não tinha acesso à televisão, não tinha televisão. Então a gente vinha para o cinema. E o cinema não é o filme que começava e terminava no mesmo dia, era seriado. Então com isso ele prendia a molecada. Eu lembro bem que era o Zorro. Os Bang Bang na Dólar Furado, de Django, né? Hércules. E eu vendia o sorvete no sábado, domingo de manhã, para vir no cinema às 4 da tarde, que era matinê. Mas eu chegava aqui meio-dia, 1h, para encontrar com os amigos ontem, batendo papo, tudo, paquerava, né? Coisa de moleque, era muito bacana, muito sadio naquela época. E saía daqui 6 horas da noite. A bilheteria ali já é um troço que já é uma referência. Quem olhar a bilheteria do Padre Bento vai notar. A bilheteria era perto da porta. Na época era assim, a gente chegava ali, tinha 2, 3 cavaletes com a propaganda do filme que ia passar. Então a gente se juntava com os grupos de amigos no final de semana, né? Que era nosso poste de lazer, era aqui. Vinha aqui no Padre Bento assistir os matinês. Terra dourada acima de Aldebaran, gema da vida alegre e pura e sã, dá presa o laço do meu peito, dom de um amor puro, forte e bom. Nenhuma serpente, nenhuma coral, todo que, todo sim, todo bem, nenhum mal, me rouba essa agonia, faz de minhas noites frias, ensolaradas manhãs. Quero seu amor, quero seu amor. Seguiste cantar, te amaste feliz. Aqui eu já gostei, porque era só criança. Era um pavilhão das meninas e um pavilhão dos meninos. Tinha mais de 90 em cada local, né? E aí eu gostei. Aí já me diverti, eu era adolescente, tinha a piscina ali na parte. Tinha essa escola, que a escola era nós que frequentava, era para nós. As freiras não tomavam conta, era a freira italiana, ela chamava Dona Lina, que era a nossa mãe. Todo mundo chamava ela de mãe. Ela dava bronca, coisa, mas todo mundo gostava dela, entendeu? Ela era mamãe. E vinha as crianças doentes, vinha de todo o Brasil. Teve menina lá de Brasília, de Minas Gerais, Mato Grosso. Sei que ela viajava, logo internava um daqueles lugares. As meninas, uma cuidava da outra, né? Porque todo mundo sentia quase a mesma dor.
porque a gente tinha aquelas reações, o que dava nenhuma dava nas outras. Então era uma vida, embora a doença, mas era uma vida boa. Então nós vivíamos aqui num ambiente fechado, se tratando. Quando chegava as férias, quem tinha visita ia para visita, quem não tinha visita ficava. Eu ia porque o meu pai era o único visita que vinha ver, ele me levava, me trazia. Meu pai ele entendeu, porque já que os outros tinham medo, ele nunca teve medo, né? Era o único que me apoiava, né? Aí passou os anos, eu estudei, tinha um ginásio, tinha professores bons. O hospital era para nós, quando nós tínhamos dor aqui, não se atendia de fora, atendia nós e os outros que moravam por perto, né? Mas nós era sempre preferível, né? A gente dava preferência para as crianças. Era aquele, quando chegava a época de festa, vinha caminhão dos outros lugares de uva, entendeu? Doações. Era maravilhoso. Para quem tem uma adolescente, né? As pessoas assim, eu não reclamo. Eu acho que eu vivi um bom momento da doença, nessa época, tomando remédio todo dia, injeção todo dia. Naquela parte de cima do cinema tem um salão, não é? Então eu fui em vários bailes de carnaval ali. Tinha baile de carnaval, matinê e baile carnavalesco à noite. E era tudo tocado pelos doentes. Mas era aberto ao público, sabe? Ao público em geral. Era bom. Os bailes de carnaval aqui, nossa, isso era lotado. A molecada vinha mesmo. Porque tinha o matinê e tinha o noturno também, né? Pro dia do pai vinha pular o carnaval aqui. E é assim que eu me lembro. Era divertido, a gente vinha, era muito sadio. Às vezes saía uns tapas, né? Coisa normal, porque era coisa de paquera, de garotas, né? Aí quando conquistavam ela, já tinha um dono, saiu umas brigas danadas, né? Era briga dentro do salão. Ia embora para casa a pé, sem nenhum problema, nunca tive nenhum problema para ir embora para casa. Às vezes dava sorte de arrumar uma namoradinha, né? Pronto, aí ia embora para casa mais feliz ainda. Mas ó, era show de bola. Tá bom. Essa é a saudade que eu tenho, né? E muitos já se foram desses meus amigos, né? Muitos já se foram. Era simples. Um palco, uma banda, né? Ou música em fita de rolo. A gente tocava as músicas de carnaval. Pulava carnaval aqui. Aí os anos passaram, né? O hospital foi fechado, ia fechar, e aquele tumulto, né? Quem tinha família ia com a família, quem não tinha família ia para o outro hospital, como aconteceu. E aqueles que podiam casar, casavam, né? Era uma coisa da vida, né? Aí acabou o hospital aqui, foi para o hospital lá embaixo, que hoje é a enfermaria. Aí ficou lá as crianças, né? Aí eu já era mais adulto. Aí eu falei, bom, eu vou sarei, né? Sarei, tive alta. Aí eu falei, agora eu não posso ir com a minha família, né? Porque minha mãe tinha medo. Todo mundo, né, lá, né? Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Aí eu fiquei por aqui, eu fui morar na casa de uma senhora que trabalhava no hospital, no mesmo lugar que eu estava. Ela trabalhava, eu fui morar com ela, que aqui só entrava doente para trabalhar, porque não fazia o teste. Entrava, era arrumado. Ia lá, o diretor falava, não, essa vai entrar, entrou, e já tinha ordenado que tirava o dinheiro que vinha do governo, né? Tinha das crianças e tinha dos funcionários que trabalhavam. Mas era tudo doente. Tá? Olhou, não entrava, não tinha um de saúde. Entendeu? Só as freiras e o diretor. Aí eu entrei trabalhar de laboterapia. Eu conheci a minha sogra, que também era doente, né? na mesma cozinha, porque ela só trabalhava doente. Nós trabalhava, aí a minha sogra, como ela também era doente, ela teve que ficou doente, ela teve que dar os filhos dela. Ela tinha 2 filhos, ela tinha que dar os filhos dela para a família, porque não podia ficar com a família. Entendeu? E aí eu conheci o meu marido, que era um dos filhos dela. Que aí ele casando comigo, ele voltou a morar com ela, né? Voltamos a morar juntos.
ele é de saúde ainda, né? Então eu acho que eu levei uma vida normal, uma vida de doente que veio, internou, sarou. Sarou entre aspas. Porque essa doença, ela cura, na minha opinião, ela cura como eu posso participar de todos os lugares sem contar, nem para os médicos eu conto. Só se eles perguntar, só se precisar. Eu vou em qualquer lugar, eu procuro esconder. Para não ficar aquele negócio, coitadinha de mim, ela é doente. Não, eu sou igual a todo mundo. E talvez tenha mais saúde do que muita gente. Porque o doente, ele tem aquela força de vontade maior do que os outros, na minha opinião. Eu sou doente, mas eu posso fazer isso. Eu posso participar de uma sociedade. Se você pode aprender, eu tenho uma maior dificuldade do que você. Porque as minhas mãos, elas são diferentes das suas. Meus pés são diferentes, o meu corpo é diferente. O meu sistema nervoso é diferente do seu, mas nós somos iguais. Então eu acho que eu gostaria de deixar o seguinte, que as pessoas não tenham medo dessa doença, porque ela sara. Ela sara. Olha, eu internei aqui 14 anos, porque eu fiz 13 anos, porque eu fiz os meus 15 anos junto com aqueles monstros. 15 anos foi meu aniversário de coisa, isso eu me lembro bem. Então, poxa vida, eu fiquei acho que uns 10 anos assim, tendo a doença, coisa. Depois ela sarou. Eu pude casar, eu pude ter minha filha, eu pude ser uma funcionária, hoje sou funcionária. Tenho alguns privilégios, alguma coisa boa a mais que os outros? Tenho porque eu aposentei como funcionária pública, eu tive a minha casa aqui, eu moro aqui, porque eu sou doente, eu tive a chance de comprar o terreno aqui, de minha casa. Eu tive a minha filha, eu participo de tudo sem ninguém saber. Então, eu acho que eu tenho aqui o meu chão de estrela, como dizia um amigo que eu tive. Aldebaran, gema da vida alegre, pura e sã, dá presa o laço do meu peito, o dom de um amor puro, forte e bom. Nenhuma serpente, nenhuma coral, todo que, todo sim, todo bem, nenhum mal me rouba essa agonia. Varge minhas noites frias, ensolaradas manhãs, me ajude. Quero ser é assim que eu sempre quis, seguir-te, cantar-te, amar-te feliz. Amar-te feliz.